Isaías capítulo 10. Verso 27. Depois quero ler com os irmãos Isaías capítulo 61. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Isaías capítulo 10, verso 27. Depois quero ler com os irmãos Isaías capítulo 61. Eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Isaías capítulo 10, versículo 7 diz: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Agora leiamos Isaías 61. Isaías 61, para parafrasear. Isaías 61 nos diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Aleluia. Eu quero nesta noite pregar um pouco sobre a unção, porque o tempo não nos permite pregar mesmo sobre este tema tão vasto, tão amplo, tão glorioso, aleluia, chamado unção. Eu quero pregar sobre a unção. Por quê? Eu gosto sempre de pregar embasado no tema da festividade, no tema do evento, no tema da campanha, no tema do propósito. Não foi me dado pelo pastor um texto específico usado como divisa da campanha, mas foi me dado a campanha, o tema da campanha. E o tema da campanha, a igreja, os que vieram comigo na 9ª semana, lembra? O tema da campanha? Vivendo o sobrenatural de Deus. Vivendo o sobrenatural de Deus. Eu gostaria que com voz uníssona a igreja repetisse esse tema, porque o tema é bíblico, é pertinente ao povo de Deus, à igreja. Deus, o Todo-Poderoso, Ele faz questão que o seu povo viva o sobrenatural. Então, com voz uníssona, eu gostaria que a igreja, após mim, repetisse: vivendo o sobrenatural de Deus. Após mim,
necessário unção. Unção de Deus. Não haverá milagre, não haverá curas, não haverá manifestação milagrosa, manifestação poderosa da parte de Deus sem a unção do próprio Deus. Eu recorri, irmãos, a 2 textos apenas do Antigo Testamento, mas nós poderíamos recorrer a muitos outros textos ainda no Antigo Testamento para mostrar-lhes que a unção, ela está presente em tudo que Deus fez e faz. A unção, ela era no Antigo Testamento usada para separar. Ela era usada para separar coisas, ungir coisas. A unção, ela era usada para separar pessoas, separar indivíduos, pessoas que Deus havia escolhido ou que Deus escolheu. A unção também, ela era usada para curar. Basta nós recorrermos no Novo Testamento, na Epístola Universal de Tiago, e lá Tiago está dizendo: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e unja-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, salvará o doente, e se tiver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então a unção, ela era usada constantemente no Antigo Testamento, e não seria diferente no ministério de Jesus Cristo, sendo Jesus o exemplo da igreja, sendo Jesus o exemplo da igreja. Aleluia. Então aqui em Isaías capítulo 10 e versículo 27, eu não me aproveitei de um versículo isolado. Eu li o versículo 27 do capítulo 10, mas eu conheço o contexto. O contexto é que o povo de Deus vem sofrendo, debaixo da mão pesada dos assírios. Os assírios estavam dominando, por que não dizer escravizando o povo de Deus, e ainda batendo no peito e dizendo: ninguém poderá livrar vocês das nossas mãos. Aleluia. Ninguém, nenhum outro povo, nenhum Deus pode livrar povo nenhum das nossas mãos. Não será vocês, não será o Deus de vocês que poderá livrar vocês. Esta era a pregação dos assírios sobre o povo de Deus, Israel. Então Deus levanta o profeta Isaías com a autoridade de Deus, e profetiza o versículo 27 do livro de Isaías. Há de ser, acontecerá naquele dia, diz Deus, aleluia, que a unção, ou melhor, o jugo será tirado, ou o peso, a carga, o fardo será tirado dos teus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Que unção? A unção de Deus
Cristo, porque o versículo anterior, Isaías vai dizer: Deus vai levantar um flagelo, aleluia. É por isso que quando Jesus vem nessa figura mesmo, na figura de um flagelo. Os judeus esperavam Jesus vir na figura de um homem sarrão, de um homem valente, de um homem de guerra, como eles estavam acostumados a verem os guerreiros dos outros povos, das outras nações. Mas Deus usa Isaías para dizer: eu vou levantar um flagelo. Jesus vem na figura de um flagelo. Tem, mas não parecia que tinha. Era, mas não parecia com ela, porque existe o contrário. Existem aqueles como os filhos de Jessé, aleluia. Parecia que eram, mas não eram. Pareciam que tinham, mas não tinha. Davi, por sua vez, aleluia, parecia que não era nada, mas era escolhido. Parecia que não tinha nada, mas tinha a aprovação de Deus quando ele ainda estava na malhada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Com Jesus na figura de um flagelo, aleluia. Então perceba, a unção já aparece aqui para a vida de Jesus. Quando chega no capítulo 61, Isaías está profetizando, mesmo que cerca de 700 anos antes de Cristo, mas Isaías já está profetizando o presente. Ele está profetizando 700 anos antes de acontecer, mas já está profetizando o presente. Se não, perceba o que diz Isaías 61: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Esta expressão de Isaías não é sobre o próprio Isaías. Isaías ali está sendo apenas um instrumento. Deus está apenas usando a boca de Isaías, mas a pessoa a qual a Bíblia está se referindo, o Espírito de Deus está sobre mim. Esta pessoa é Jesus Cristo. Esta pessoa é o Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Perceba que para pregar, para ser enviado, conforme está escrito, para restaurar os contritos de coração, para proclamar libertação, liberdade aos cativos, aos presos. Perceba que vai haver aí uma lista de coisas que Jesus foi enviado para fazer. Mas perceba que para que tudo isso ocorra, para que tudo isso aconteça, antes é necessário que Jesus receba unção, é necessário que Jesus seja ungido. É importante dizer aos irmãos que unção ou ungir, melhor dizendo, ungir significa derramar sobre. Quando Jesus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungir é derramar sobre. Irmãos, a unção é necessária. A unção é indispensável. A unção, ela é fundamental. Sem a mesma, a obra de Deus não acontece. Sem unção, a obra de Deus não acontece. Quando é que se cumpre a profecia de Isaías na vida de Jesus? Está João Batista batizando no Rio Jordão, e João Batista dizia: venham, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Venham, arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado a vós o reino de Deus. Está lá João pregando e batizando. Quando
vai entrando. Ele não é nenhuma víbora. Ele não faz parte daquele chamamento de João, raça de víbora, mas ele vai entrando no Jordão para ser batizado. Quando João avista, o coração de João se acelera, porque ali está o cumprimento. João sabia para que ele foi chamado. João sabia do seu chamado. João sabia que ali estava o cumprimento do seu chamado. E João batiza Jesus. Jesus se coloca para ser batizado por João. Quando Jesus é batizado por João, se cumpre a primeira parte da profecia de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando Jesus se levanta das águas, aí a Bíblia diz, aleluia, que o Espírito de Deus, em forma corpórea de uma pomba, desceu do céu e repousou sobre Jesus. Ali ele está recebendo a unção, ali ele está sendo ungido, porque receber o Espírito, quando nós aceitamos Jesus, isso é uma coisa. Todos vocês, todos nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo na nossa vida. Recebemos o Espírito de Cristo dentro de nós. Agora, ser batizado por Ele, ou ser ungido por Ele, é outra coisa. Receber o Espírito na sua vida é dentro de você. Ser ungido por Deus, aleluia, através do Espírito Santo, é receber sobre você. Isto vem em forma de revestimento, isto vem em forma de capacitação, isto vem em forma de capacidades. Se não percebam que Jesus falou aos discípulos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos e no versículo 8, Jesus disse, aleluia, 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 aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, disse Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu gosto assim, Tiago, para conferir. Aleluia. Atos 1, 8. Mas recebereis. Tem versão que diz poder, tem versão que diz virtudes. Mas recebereis poder ou virtudes ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Jesus disse virtudes ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre a vida do cristão é capacidade, é capacidades no plural. Capacidade para pregar, capacidade para impor as mãos e expulsar demônios, capacidade para impor as mãos e enfermos serem curados, capacidades para pregar a palavra a alguém triste e ele ficar alegre, capacidade para pregar a palavra a alguém que está cativo e o cativeiro ser quebrado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, diz lá no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala da história de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem justo. Não era justo segundo a justiça de Deus, mas era justo porque ele fazia justiça segundo a justiça dos homens. Ele dava esmola às pessoas, ele ajudava os pobres, ele não gostava de fazer coisas que
que aos olhos dos homens fossem injustas. Então a Bíblia o chama de justo. Era um homem justo, um homem temente a Deus e dava esmola às pessoas necessitadas. E isso chegou até Deus. E ele, além disso, ele fazia uma coisa que chama muito a atenção de Deus. O que, pastor? Ele orava. A Bíblia diz que ele orava a Deus. E ele um dia estava orando. E a Bíblia diz que ele estava de jejum. Ele estava de jejum orando. E em jejum orando, de repente, ele foi visitado por um anjo. E o anjo de Deus disse a ele: Cornélio, as tuas esmolas chegaram até Deus. Deus contemplou tuas esmolas. Deus contemplou tuas orações. Faz o seguinte: manda alguns dos teus homens irem até Jope e lá chamar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este te fará ouvir as minhas palavras. E assim fez Cornélio. Cornélio então chama alguns dos seus homens e manda até Jope chamar Pedro. A Bíblia diz que enquanto esses homens estão indo até Pedro, quando os homens já estavam próximos de chegar na casa de Pedro, a Bíblia diz que Pedro subiu para o terraço para orar. E Pedro também estava de jejum. Pedro estava jejuando e subiu para orar, enquanto alguém preparava algo para ele comer. Mas Pedro não sabia que ele iria receber uma revelação de Deus. Enquanto Pedro está lá orando em jejum, a Bíblia diz que Deus deu a Pedro um arrebatamento de sentidos. E naquele arrebatamento de sentidos, a Bíblia fez Pedro ver em uma visão descendo do céu, como se fosse um lençol, um vaso. Era um vaso, como se fosse um lençol. Não era um lençol, era um vaso, como se fosse um lençol atado nas quatro pontas. E dentro deste vaso havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis, animais, aleluia, aves do céu. E Pedro ouviu uma voz. Não foi um anjo que apareceu a Pedro. Pedro ouviu uma voz do céu que dizia para ele: come, pega desses animais e come. Pedro estava em jejum. E a Bíblia diz que Pedro disse assim: nunca comi coisa comum. E a voz diz para ele: não torne comum, não torne imundo o que eu já purifiquei. E a Bíblia diz: por 3 vezes isto se repetiu. E então Pedro não entendeu. Pedro então tomou posse da palavra. Aleluia. Aí quando Pedro tomou posse da palavra, diz a Bíblia, o Espírito do Senhor falou com ele. Isto, os homens já estão na porta de Pedro, sem saber que estão no lugar certo, perguntando se alguém conhecia um homem chamado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Quando os homens estão fazendo essa pergunta, o Espírito de Deus diz a Pedro: desce lá, aleluia, desce e recebe, porque fui eu que os enviei. E então Pedro desce, Pedro recebe aqueles homens, e então Pedro coloca eles para dentro e pergunta: o que vos trouxe aqui? Ele já sabia, mas ele queria ouvir da boca deles. Então os homens relataram a ele o que tinha acontecido a mando de Cornélio. E a Bíblia diz que Pedro prontamente esperou amanhecer o dia, e no dia seguinte vai ter com Cornélio. E chega lá, Cornélio fez uma grande reunião. Cornélio convidou os vizinhos, Cornélio convidou os parentes, Cornélio convidou os amigos. Foi um culto no lar cheio de gente. E Pedro chegou lá, a congregação que era a casa de Cornélio virou uma congregação, estava cheia. E então Pedro conversa com Cornélio e pergunta: o que é que tu queres saber de mim? E Cornélio conta a visão. E então Pedro começa a pregar. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar a Cornélio. E quando chega no versículo de número 38 do capítulo 10, Pedro diz assim a Cornélio: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo,
lado, porque Deus era com ele. E Pedro dizia: eu sou testemunha. Nós somos testemunhas dos feitos de Jesus, daquilo tudo que Jesus fez. E a Bíblia diz: enquanto Pedro estava falando essas coisas, o Espírito de Deus caiu sobre aqueles homens, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram batizados no Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a magnificar a Deus nas línguas do céu. E a Bíblia diz que Pedro ficou atônito, Pedro ficou assustado, e Pedro, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, isto é unção, igreja, isto é unção é isto. Pedro está indo à casa de Cornélio transferir unção. Pedro está indo à casa de Cornélio, porque Cornélio já era um crente, ainda não era um cristão. Cornélio, porque há uma diferença em ser crente para ser cristão. Tem muita gente fazendo confusão quanto a isto. Tem muita gente na igreja de Jesus Cristo sendo apenas crente e ainda não se converteram ao cristianismo. Obviamente que para ser cristão antes tem que ser crente, mas para se tornar igreja de Jesus não basta ser crente. Cornélio já era crente, mas Pedro foi apresentar a Cornélio Jesus Cristo. Pedro levou Jesus a Cornélio, e quando Pedro prega Jesus a Cornélio, o Espírito de Deus cai sobre todos que estavam na casa de Cornélio. Isto é unção, isto é unção, isto é unção. E eles começaram a falar línguas estranhas, e Pedro ficou atônito, assustado. Por quê? Porque até aquele momento cria Pedro, aleluia, que aquilo era só para eles, aquilo era só para os judeus. Por isso Deus havia dado a ele a visão. Por que a visão? Cornélio era um gentio. Cornélio, na visão dos judeus, era imundo, embora desse esmola, embora fizesse coisas boas, mas pelo fato de ser um gentio, era um imundo. Por isso Deus dá a visão antes a Pedro, dizendo: não torna imundo o que eu já purifiquei. Aleluia, aleluia, aleluia. Isto é, igreja, irmãos, o mundo está cheio de gentil, fazendo uma exegese aqui. O mundo está cheio de gentil. Quem é o gentil hoje? O gentil é todo aquele que ainda não entrou no aprisco, é todo aquele que ainda não aceitou a Jesus, não se converteu ao Evangelho. Não importa se ele trafica, não importa se é adúltero, não importa se é fornicador, fornicadora, se prostitui. O que está faltando é pregação do Evangelho, movido pela unção. Aleluia, movido pela unção. Veja Jesus cheio de unção, conversando, uma conversa bem calma, bem tranquila, com uma mulher que estava em adultério. Havia tido 5 casamentos, mas agora estava morando com um marido que não era dela, era marido legalmente de uma outra mulher. E Jesus conversando com ela, com aquela mulher, uma mulher adúltera, uma mulher que já tinha tantos maridos, mas Jesus está cheio de unção. Os seus discípulos ainda não tinham unção, então eles vão comprar comida. Quem não tem unção tem que mandar comprar comida, varrer a igreja, pegar água. Quando se trata de fazer a obra de Deus, a obra de Deus consiste em pessoas, irmãos. Já vou finalizar, pastor. Meu relógio aqui disse que é 9 horas, está atrasado? Não, 9 horas. 10 minutos. 10 para 9. 2 minutos. A obra de Deus consiste em pessoas. A obra de Deus consiste em vidas, em pessoas. A obra de Deus não é nada além disso. O que é a obra de Deus? Pessoas. Eu vou fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é ganhar vidas para Jesus. Fazer a obra de Deus é ir manifestar a cura do Senhor aos doentes. Fazer a obra de Deus é ir manifestar a libertação
Lauro de Freitas, que é praticamente quase Salvador, faz parte quase, cidade metropolitana, divisa. Então vamos falar do presídio Lemos de Brito. Quando eu estou falando de preso, eu não estou falando de quem está preso no presídio Lemos de Brito. Eu estou falando de quem está preso por Satanás, quem está encarcerado pelo diabo, quem está amarrado, acorrentado por grilhões malignos. E não há como libertar pessoas que estão nesse tipo de cadeia de prisão sem unção, irmão. Não adianta, não adianta. Observe que a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala de farinha, tipificando, a palavra é tipificada por várias coisas, né? Farinha, pão, água, martelo e por aí vai. Ela fala tipificada por farinha, mas ela também fala de azeite. Porque farinha, observe que Elias, quando encontra a mulher na entrada da cidade, ela tem as duas coisas necessárias. Ela tem farinha, que tipifica a palavra, mas ela diz: a tua serva, está vindo aqui, está catando cavaco, vai entrar e preparar ali um bolo pequeno, para mim e para meu filho, para a gente comer depois morrer. Por quê? Porque a tua serva só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Aleluia. Farinha, a palavra, e azeite. Azeite é unção. Azeite é unção. Aleluia. Azeite é unção. Nada funciona sem unção, irmão. Na obra de Deus tem que ter. Então, o que é que eu faço, pastor? Para onde o Senhor está me levando com essa pregação? Eu estou te levando a orar, para buscar unção. Eu estou te levando a orar. A igreja precisa orar. A igreja está vivendo. Deixa eu falar, nesses últimos minutos aqui, deixa eu falar. A igreja está vivendo um conformismo terrível. A igreja está vivendo um conformismo terrível. A igreja tem se conformado com cultos normais. O que é um culto normal? E o culto tem que ser normal, pastor? Não! O culto tem que ser anormal. Culto normal é culto da igreja católica. Culto normal é culto de qualquer outra igreja. Da igreja de Jesus, não! A igreja tem se conformado com culto normal. Culto que não pode glorificar a Deus. Culto que
viesse de forma legal a este mundo, aleluia, mas não foi gerado pelo pecado. Poderia Deus guiar Jesus de uma outra forma, mas perceba que Jesus como exemplo em tudo, para pregar, para curar, para levar libertação, para alegrar os tristes. Antes ele precisou receber unção, precisou ser ungido. Os que vieram após Jesus, chamados de apóstolos, Jesus disse a eles: enquanto eu estou aqui com vocês estão me seguindo e as coisas acontecem porque eu estou presente. Mas agora eu vou para o meu Pai. Eu estou falando em outras palavras, aleluia, para facilitar o entendimento de vocês. Então Jesus diz: mas eu vou para o meu Pai, aleluia. Quando eu for para o meu Pai, Jesus disse: ficai trancados, não saiam da cidade de Jerusalém, fiquem dentro do reduto de Jerusalém, não saiam da cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Abismo é o quê? Um espaço vago, aonde precisa-se de uma ponte para se atravessar. Mas entre nós e Deus não há nenhum abismo mais, entre nós e Deus não há mais nenhuma barreira. O acesso está liberado. Tenha atitude e coragem de buscar de Deus unção. Seja como Moisés, não se conforma não. Deus falou: Moisés, vai, e eu mando contigo meu anjo. Moisés disse: não, anjo não, eu só vou se o Senhor for comigo. Não se conforma, irmão, não se conforma. Tenha ousadia, mas não é na carne não. Ousadia, como diz a carta aos Hebreus: chegai-vos com confiança, ou com ousadia, diante do trono de Deus, para ver se em tempo oportuno acheis graça diante do Senhor. Com ousadia chega para Deus e Deus: eu estou vazio, Senhor, olha para mim. A tua palavra diz que compete a mim, ou que diz respeito a mim, o teu Espírito. A tua palavra diz respeito a todos que o Senhor chamar. O Senhor me chamou ou não chamou? O Senhor me chamou ou não chamou? Não tenha vergonha, não tenha medo, não fique vivendo abaixo da média. Chega diante de Deus e faz um desafio: eu sou chamado ou não sou? Eu sou escolhido ou não sou? Porque se eu não sou, eu vou lá para o mundo. Se eu não sou, eu vou lá debandear. Agora se eu sou, me enche. Escute, para finalizar, escute. Isto não tem que acontecer uma vez só. Não é uma oração só dessa. Chegue diante de Deus e repita isso. E faça isso. Vai repetindo isso. Eu não me conformo. Eu quero receber unção. Eu preciso receber unção. Me unge, derrama unção na minha vida. Eu não me conformo ser um crente normal. Usando a fé, a igreja, como uma coisa tradicional. Virou um lugar de conveniência. É conveniente estar aqui, é bom o ambiente, ninguém xinga, está falando de Deus, outra coisa boa, só cantando músicas que não falam pornografia, músicas que não são indecentes. É bom o ambiente, um ambiente legal, e se conformam com isso. A igreja é muito mais que isso. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a minha proposta para vocês, da parte de Deus. Receber unção de Deus, até ficar, como eu estou aqui, eu estou encharcado de suor.
até você ficar assim encharcada de unção. Encharcada de unção. Oh, irmão, não precisa ser teólogo, né? Alguns fazem, eu fiz, alguns estão fazendo lá na igreja, mas não tem nada a ver com teologia. Pedro não era teólogo, Pedro era um pescador, semi-analfabeto. E a Bíblia diz que Pedro tinha tanta unção de Deus, que as pessoas colocavam pessoas na beira do caminho, aonde elas sabiam que Pedro ia passar, para ver se ao menos a sombra de Pedro tocasse em alguém e as pessoas serem curadas. A sombra, porque ele não tinha como se aproximar muito. As pessoas começam a se aproximar, porque a unção faz isso, a unção atrai, é igual imã. A unção, quando você estiver realmente cheio de unção, os doentes começam a te procurar, começam a chegar para você e começam a contar. Você diz assim: é o que você tem? Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Simples assim. Quando você está cheio de unção, você não precisa ficar 4 horas orando: meu Deus, cura aquela pessoa, cura aquela irmã, cura. Não, você diz em nome de Jesus, receba a cura, e a pessoa recebe. Eu finalizo Pedro fazendo isso com 2 pessoas, uma doente e a outra morta. A morta, chamada Tabita, quer dizer Dorca, a costureira das viúvas, que morreu. E mandaram chamar Pedro e Jope. E Pedro veio. Quando chegou lá, Pedro disse: saiam todos vocês, saiam todos. Está vendo? Só pode ficar quem tem unção nessas horas. Jesus também fazia a mesma coisa: saiam todos. Saiam. Só pode ficar quem tem unção. Aí Pedro: saiam. E aí Pedro orou rapidamente, levantou e disse: Tabita, levanta-te. E ela se levantou e sentou. E Pedro disse: agora venham. E entregou Tabita ressuscitada. Glória a Deus. Ressuscitada. Não foi uma semana gritando, foi rapidamente. É a diferença da unção. E o outro homem, nessa mesma história, contexto dessa história, como é o nome do outro homem? Precisamos ler Bíblia. São 2 coisas que tem que fazer: orar e ler Bíblia. E ao ler e ao conhecer, praticar para ser santo. Ler para conhecer a Deus, porque o meio de conhecermos a Deus é pela Bíblia, pela oração. Precisamos ler Bíblia. Ler a Bíblia e orar. Ler Bíblia não é coisa de pastor, não. Ler Bíblia é coisa de crente, é coisa de cristão. Aleluia. Fique de pé. Vamos orar. Vou cumprir o pedido que o meu pastor me fez ali, pastor Carlos. 9:10. Deu 9:10? Vamos orar. Em nome de Jesus. Não, deixa eu finalizar, vou orar. Finalizar, vou orar. Glória a Deus. Eu vou ministrar mais uma vez. Ministramos no início a glória de Deus neste lugar. Vamos ministrar outra vez. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Vocês vão estender as mãos comigo assim, ó. Vai fazer ofertório também, né, amado? Vocês vão estender as mãos comigo para os 4 lados. Lado direito, lado esquerdo. Esquerdo aqui para mim, para você aí é direito. Então, para mim aqui, o lado direito, lado esquerdo, frente e retaguarda. Vamos estender as mãos aqui, em nome de Jesus Cristo, orando, em nome de Jesus. O poder das trevas, para que a glória de Deus se manifeste antes, o poder das trevas tem que ser subjugado. Meu pastor Carlos, o Senhor, mas a sua esposa, só tem vocês 2 mesmo, assim como responsável pela congregação. Os senhores vão precisar
vir aqui neste lugar, nesta congregação, durante um bom tempo, em dias que não são dias de culto, e vocês vão precisar virem aqui, abrir a igreja, e os dois estarem aqui, orando, fazendo orações de determinação, determinando a falência dos espíritos que antes de vocês chegarem aqui, eles já estavam. É diferente, meu pastor, de uma expulsão de demônio na vida de um indivíduo. Eu estou falando de demônios alocados, morando, residindo no local, que não sai com uma ordem, saia, e ele sai como sai uma pessoa. Ele sai com um trabalho feito, porque é preciso desalojar. Já é como alguém que está morando em um imóvel que não é dele, é de outra pessoa, mas ele está morando ali há um tempo. Para o verdadeiro dono tirar aquela pessoa dali, dá trabalho, tem que recorrer à justiça, tem que recorrer às leis, e tem que pagar advogado, e tem que lutar até conseguir tirar. Nem a própria lei, nem a própria justiça chega na mesma hora que o dono recorre e manda tirar. Não, é um processo. Se o dono for persistente, ele consegue desalojar, se não, ele perde. É a mesma coisa. Vocês precisarão vir aqui vezes, e chegando aqui, estender as mãos e determinar. Sabe outra coisa mais que vocês precisarão fazer? Você não precisa chamar atenção, não. Vocês dois andando, é um casal comum na rua. Chegar aqui, ó, entrar na rua ali, ó, mas em um espírito profético, profetizando os dois. Entra na rua e vai dar uma volta no quarteirão, volta novamente pela pista principal, entra novamente, demarcando território, e faça isso algumas vezes. Não precisa gritar no meio da rua, demonstrar para vizinho, não, porque demônio tem juízo. Demônio depois que você usa o poder de Deus, e ele percebe que você sabe o que está fazendo e usando, demônio, ele obedece mais do que os próprios cristãos. Ele não é porque ele obedece, porque ele é obediente, é porque ele sabe o que ocorrerá com ele se ele resistir. Ele sabe das consequências da glória de Deus. Então vocês vão precisar fazer isso. Eu vou começar aqui esta noite. Pai, antes eu quero finalizar nesta noite, mais uma vez agradecendo a Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos Teus filhos, Carlos e Nilzete. Eu quero Te agradecer por todos os pastores, apóstolos, todos os pregadores que passaram aqui durante esta campanha pregando. Te agradecer por essas 12 semanas, te agradecer por isso, por essa oportunidade que o Senhor deu a mim e a todos que estão aqui presentes. Nenhum de nós programamos estar aqui e nem merecíamos, mas a Tua graça nos deu esta oportunidade. Fomos privilegiados e agradecemos a Ti por isso. Agora, Pai, nós vamos usar o poder, a autoridade do Senhor que está sobre nossa vida, para declarar, determinar, sentenciar a falência, a derrota de todos os principados, todos os demônios que estão alocados nesta localidade, que residem, eles moram nesta localidade,
Por quê? Porque eles nunca encontraram ninguém que lutasse contra eles. Mas agora a tua igreja está aqui. E a tua igreja tem esse papel. A igreja de Jesus foi levantada para dar continuidade à obra de Cristo. E Cristo falou: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A igreja foi levantada para dar continuidade a isto. Em nome de Jesus, estendemos nossas mãos para este lado, estendemos nossas mãos para este lado de cá, estendemos nossas mãos para este lado, estendemos nossas mãos para este lado também, e declaramos a falência dos demônios nesta localidade, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu tomo posse da tua palavra e uso ela. A tua palavra diz que quando Moisés, no cume do monte, levantava as mãos, Israel estava lá no vale lutando contra os inimigos, e Moisés, no cume do monte, levantava as mãos. Quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. E lá no Novo Testamento, a ordem do Senhor é: imponha as mãos. E a Bíblia diz que pela imposição das mãos dos apóstolos, todos eram cheios do Espírito Santo, os enfermos eram curados, as pessoas eram libertas. Então nós estamos aqui impondo as mãos neste lugar para dizer: demônios, acabou para vocês, 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 em nome de Jesus. Diga amém. Pastor Carlos. Me perdoe que eu passei aí uns 15, uns 10 minutos. Me perdoe.